é muito fácil comprovar. Eu cravei Corinthians favorito na Neoquímica Arena pelo modelo de jogo e, infelizmente, gostem ou não, pelo momento inadequado pela qual passa o time do Palmeiras. E quando o time do Palmeiras começa a passar por momentos meio inadequados, as falhas do Abel Ferreira começam a aparecer. E quando as falhas do Abel Ferreira começam a aparecer, o salário dele de R$2.500.000 livres todos os meses começa a ficar caro demais. E quando isso acontece, a presidente Leila Pereira, que está calcando a sua reeleição na renovação do contrato do Abel até 2027, perde força, Jorge? Perde. Ela é grande favorita à reeleição, mas serão dias turbulentos pelos lados do Palmeiras. Boa noite a todos, pro Elia, pro Salve, para você que está nos assistindo. Já imagens do jogo de um Palmeiras que foi melhor durante a maior parte do primeiro tempo, embora antes desse gol que a gente está assistindo numa falha grotesca do Caio Paulista, gol bonito do Garro, que não vinha jogando bem. Até então, até esse lance, o Palmeiras era melhor. Com o Estevão criando pelo lado direito, com o Palmeiras desperdiçando gols com o Felipe Anderson e também com o Rafael Veiga. Esse gol muda a cara do jogo e obriga o Palmeiras a sair ainda mais para a partida, deixando o Corinthians confortável no contra-ataque. O Corinthians se sente muito bem, sem ter a obrigação de apertar e pressionar o adversário. Aí já imagens do segundo tempo. Eu acho que o Garro errou no lance. Eu acho que ele não quis pôr essa bola, mas o Everton errou mais que o Garro e permitiu ao Yuri Alberto, que acredita em todas as bolas e que vive uma fase muito boa, a marcação do segundo gol. O Corinthians está livre do rebaixamento. Para mim, essa vitória ratifica a permanência do Corinthians na primeira divisão, até porque os adversários na parte de baixo têm vacilado bastante. Então o Corinthians está livre do rebaixamento para mim. E o Palmeiras, se o Botafogo confirmar o favoritismo contra o Vasco nessa terça-feira, também encaminha o título do Campeonato Brasileiro, porque abre 6 pontos de vantagem em relação ao Verdão. Palmeiras que vai terminar o ano, se isso acontecer, com apenas um título paulista, tá, Elia? Não, eu não tenho dúvida disso e a gente vai debater exatamente sobre esse único título para um time que tem 1 bilhão de orçamento por ano. Ô Sálvio, o jogador brasileiro, em particular alguns como o Caio Paulista, acham que são melhores do que são, porque quando você está naquela situação, eu estou entre a pequena e a grande área, eu tenho uma bola de grande risco, a bola vem na minha direção, se eu conseguir chutá-la para fora, para o lado que eu estou virado ou para o escanteio, eu faço muito melhor do que querer dar de chaleira e colocar a bola no pé do Rodrigo Garro. Eu estou errado? Não, jogar feio não é pecado. Não é nenhum pecado jogar feio. Tem momento do jogo. Pecado é jogar 90 minutos feio. Mas quando cai uma bola como essa, sem dúvida, você tem que dar um bico. Você tem que tirar a bola dali. E você tem que falar, eu sou limitado nesse momento. Vou tirar a bola. E ali faltou isso, Elia. Eu tô com o Nicola. Para mim, essa vitória do Corinthians, eu não esperava o Corinthians com 6 pontos. Contra o Cuiabá foi uma grande vitória também de 3 pontos. E hoje mais ainda. Esses 6 pontos, 2 vitórias do Corinthians, para mim... Os últimos 3 jogos do Brasileiro são 9. Já tinha pego, mas a vitória semana passada contra o Cuiabá, que trouxe 3 pontos... Fora de casa e um confronto direto, agora jogando em casa, e o Corinthians vai ter os seus jogos em casa. Para mim, 3 pontos que tiram o Corinthians do rebaixamento, independente da posição, e a rodada ajudou muito, mas a sequência dos jogos. O Corinthians... Desse segundo turno, o Corinthians, que não é do Antônio Oliveira, é um Corinthians muito melhor. Tanto de elenco, que o Nicola traz sempre aqui, que nós comparamos. E, para mim, essa derrota tira o título do Palmeiras, sim. Independente do jogo do Botafogo amanhã, é quarta-feira, que, para mim, o Botafogo é favorito contra o Vasco, jogando na sua casa, mas se a gente pegar as tabelas, né, se a gente pegar a sequência, o jogo Palmeiras e Botafogo pode ser sim um divisor de águas, vai ser na semana antes. Não. 4 dias quando chegar Palmeiras e Botafogo, se a distância tiver de 4 pontos, acabou o campeonato. E eu acho que essa é a tendência, por isso que eu acho que hoje o Palmeiras perdeu o título. Elia, mas deixa eu responder sobre o Caio Paulista. O Caio Paulista é um jogador ruim no elenco bom do Palmeiras. E quando você tem jogadores ruins, você está suscetível a falhas como essa. O lance correto para o Caio Paulista era tirar de perna direita. Ele é canhoto. Ele não se sentiu confiante para ir com a perna direita. E aí quis inventar. Ao inventar, ele deu a bola para o Mateuzinho, que soube esperar e rolou a bola para o Garro que não vinha bem e fez o gol. É só alguns números que são importantes. O Palmeiras não perdia para o Corinthians há 8 jogos.
desde 2021. Em todas as competições. Eram 8 jogos de invencibilidade, tá? Essa foi a 9ª vitória do Corinthians contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. São ainda 7 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Outra coisa importante, o Corinthians ocupa nesse momento a sua melhor classificação no Campeonato Brasileiro desde a primeira rodada. A primeira rodada é uma rodada meio atípica, né? Em que o Corinthians conseguiu seu 12º. A partir dali, só frequentando a zona do rebaixamento muito perto. Foram 22 rodadas no Z4. Com as 3 vitórias seguidas, Atlético Paranaense, Cuiabá e agora o Palmeiras, o Corinthians atinge a 13ª colocação com 4 pontos de vantagem para o Z4. Torcedor corintiano mais otimista, você pode escrever. Já começa a projetar a chance de o Timão brigar com o Vasco pela 9ª colocação. Por que, Elia? Porque imaginando que o Flamengo seja campeão da Copa do Brasil, e é algo plausível, que o Botafogo seja campeão da Libertadores, é algo plausível, e que o Cruzeiro vença o Racing na final da Sul-Americana, o G6 se transformaria em G9. E o Corinthians pode sonhar com o G9, é um direito que o torcedor tem. Eu não acredito nessa possibilidade, mas... Corinthians muito próximo da Sul-Americana, que acho que é uma realidade mais plausível, mais latente, mais confiável para o time do Corinthians, e é natural para um time que estava até outro dia no rebaixamento e não tinha muita luz nesse fim do túnel, a não ser um trem em sentido contrário. É natural que quando você tenha uma Sul-Americana como ponto de referência, me parece bastante confortável para esse Corinthians.